Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui com o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 10, que fala assim: Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Somente até aqui. O que em Eclesiastes 6:10 está nos afirmando para a gente entender o que Deus quer falar conosco? A sua vida já está escrita por Deus. Antes de você nascer, isso quer dizer o quê? Antes do ventre da sua mãe, você já é um escolhido do Senhor para viver um plano dele para a sua vida. Antes de você nascer, a sua história já estava escrita pelas mãos de Deus. Isso aqui é uma afirmação que também que entra em concordância com o que Jeremias nos fala. Que antes do ventre da nossa mãe, nós somos os escolhidos de Deus e já temos um plano traçado por Ele. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se nós sabemos que somos escolhidos de Deus e que já existe um plano traçado por Deus para a nossa vida, a gente precisa entender algo aqui que é importante. Tudo que acontece no plano físico, nesse plano que a gente vive, primeiro, ele é feito, vamos botar dessa forma, no plano espiritual. Então, primeiro acontece no plano espiritual para se concretizar aqui. Se a palavra está nos afirmando que toda a nossa vida já está escrita por Deus, isso quer dizer que toda a nossa vida já existe no plano espiritual. E gradativamente a gente vai vivendo nesse plano aqui. Entende? Então, todas as pessoas que se levantam contra a sua vida para atrapalhar os planos de Deus para ti, você tendo essa palavra como conhecimento, você já consegue entender que se você se mantiver obediente ao Senhor, ninguém tem poder sobre você. Isso é a primeira afirmação. Segunda afirmação: se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, temor ao Senhor, é obediente à sua palavra, sempre está em concordância com Ele, ninguém tem o poder sobre você. Por quê? Porque Deus rege sobre a sua vida. Você sabendo que Deus rege sobre a sua vida e que você já tem os planos de Deus traçados por você, que já está escrito por Ele, por que você ainda tem medo ou por que você ainda se importa com a opinião do outro sobre a sua vida? Não se importe. Por isso que o tempo todo Deus está falando pra gente: eu quero que você descanse. Eu preciso que você descanse. Você não precisa se preocupar com isso. Eu estou lutando as suas guerras. Eu estou vencendo as suas batalhas. Por quê? Deus o tempo todo está falando pra gente: confie em mim. Seja obediente a mim. Por quê? Porque tudo já está traçado. Ele não te vê nesse plano agora, ele não te vê nesse tempo agora, ele te vê lá no futuro. Ele já sabe quem você é, ele já sabe quem você vai se tornar, ele já sabe onde você vai chegar. Porque já está traçado, já está escrito. Entende? E o que a gente precisa fazer para a gente poder viver os planos do Senhor para a nossa vida? Sermos obedientes, sermos temerosos ao Senhor. Acreditarmos no que Ele fala, não duvidar, não se deixar levar pelos dardos inflamados da oposição. A oposição serve, gente, para tirar a gente da nossa zona de conforto. Por quê? Porque Deus não trabalha com pessoas paradas, Deus trabalha com pessoas em movimento. Então, se você é uma pessoa que hoje está parada, está esperando o tempo passar para ver o que vai acontecer, você vai perder os planos de Deus para a sua vida. Mas se você for uma pessoa que se mantiver fiel ao Senhor, buscando a Ele em relacionamento, você está em movimento. Ou seja, você está priorizando ao Senhor, ok?
Você está buscando a presença dele, você está se interessando por ele para você viver os planos dele. Então você não tem com o que se preocupar. Se você tem vida com Deus, se você escolheu seguir Jesus, se você abriu a porta para ele, se você resolveu conhecer um pouco mais de Deus, segue nesse caminho. Não fique parado. Não fique esperando o tempo passar como todo mundo fica. Como pessoas do mundo ficam achando que elas estão vivendo normal e que você é a aberração da natureza. A verdade é ao contrário. Eles são as aberrações e você é a pessoa normal, porque você vai viver os planos do Senhor. Entende? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Relacionamento é fundamental. O seu relacionamento com Deus é fundamental. O seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para o seu espiritual. Então, você não pode abandonar os caminhos do Senhor. Entende? E uma coisa que a gente precisa ter por entendimento. A palavra nos afirma que a nossa história já está escrita por Deus. Correto? O que isso quer dizer numa forma mais prática? Todas aquelas pessoas que se levantam contra a sua vida, impedindo dos planos de Deus se concretizarem na sua vida, elas estão servindo de pedras de tropeço, ok? Elas estão sendo um empecilho, elas estão sendo uma barreira. Porém, elas não têm poder sobre você. E ao mesmo tempo que elas estão servindo de barreira para você viver os planos de Deus, para enfraquecer a sua fé e enfraquecer você de querer viver os planos do Senhor, ao mesmo tempo elas estão te impulsionando para a vitória de Deus na sua vida. Vocês conseguem entender? A pessoa que se coloca contra a vontade de Deus na sua vida, ela se torna uma pedra de tropeço, ok? Ela se torna uma barreira, ela se torna um empecilho. Mas ao mesmo tempo, ela faz você com que você saia da sua zona de conforto. Porque se você é uma pessoa que quer viver os planos do Senhor para a sua vida, e você encontra uma dificuldade, você encontra uma barreira, ok? O que você vai se fazer? Você vai se posicionar mais forte para vencer e transpassar essa barreira. Entende? Consequentemente, essa pedra de tropeço, ela está te impulsionando para o seu milagre. Vocês conseguem captar isso? Então Deus permite as coisas da nossa vida para sermos transformados por Ele e para a gente se achegar mais perto dele, porque essa pedra de tropeço, essa pessoa que está servindo como impedimento na sua vida para você alcançar os milagres de Deus para você, está fazendo você se chegar mais perto de Deus, está fazendo você buscar mais a presença do Senhor. Entende? Então aqui mais uma vez afirmando, a sua história já está feita, a sua história já está escrita. Tudo que Deus tem para você viver, você vai viver mediante a sua obediência a Ele. Mas se você começar a olhar para o lado e começar a dar muita ênfase para a pedra de tropeço, começar a ter medo dela, você não vive os planos de Deus. Por isso que Deus fala para a gente olhar para Ele, priorizar Ele. Porque as adversidades, elas sempre vão existir. Elas estão aí para fazer a gente parar. Por quê? Porque o inferno não quer que você viva o que Deus tem para a sua vida. Então ele vai levantar pessoas com coração inflamado, que dão legalidade ao inferno, para poder atrapalhar os planos de Deus para você. Por inveja, por medo, por receio. Eu não sei qual é o motivo da pessoa que está querendo atrapalhar a tua vida. Porém, você não tem que se preocupar com ela. Você tem que se preocupar no seu relacionamento com Deus e seguir em frente, em direção a Ele. Porque uma vez que Deus promete algo para nós e nós somos obedientes ao Senhor, Ele se responsabiliza por nós. A partir do momento que Ele fez uma promessa, a partir do momento que Ele deu uma palavra. Então você não tem que olhar para as dificuldades, você não tem que olhar para as adversidades, você não tem que olhar para a opinião dos outros, você não tem que olhar para as barreiras que se colocam sobre o seu caminho entre você e a promessa, ok? Para você alcançar a promessa.
Você tem que, do mesmo jeito que Pedro andou sobre as águas, olhando para Jesus, né? A palavra nos fala isso, que Pedro andou sobre as águas. É você andando sobre as adversidades e os contratempos e as pedras de tropeço que colocam no seu caminho para você não alcançar a promessa que Deus tem para ti. Então, olhe somente para Deus. Naquela época, Pedro tinha que olhar somente para Jesus. Olhe somente para Jesus, olhe somente para Deus. E passe por cima de tudo. Porque Deus está com você. Você não está sozinho. Deus se responsabiliza pela sua vida. Então não olhe para as dificuldades. Não olhe para as adversidades. Não olhe para as pessoas que querem fazer você parar. Não dê ouvido para as opiniões alheias. Apenas siga em frente na direção que Deus te deu. Como se fosse um trator passando por cima de tudo. Entende? Que a gente precisa ter por conhecimento aqui. Quando a gente decide andar conforme a palavra do Senhor quer para a nossa vida, quando a gente decide obedecer a Deus, pessoas da sua família irão se levantar contra você. Só que a sua obediência ao Senhor e o seu amor por Ele fará você transpassar a opinião dos seus familiares. Uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento. Você pode até soar um pouco duro para você, mas é a verdade. A salvação é individual. Se você não for obediente ao Senhor, você fica nesse plano aqui e você não sobe com Ele. Então, a partir do momento que você tem uma aliança com Deus, a partir do momento que você tem uma obediência ao Senhor, não olhe para o lado. Por mais que seja parente, por mais que você ame. Se você abdicar da sua vida, renunciar às suas vontades para Deus, mediante a tudo que Ele está pedindo e mediante a tudo que foi passado para ti, tenha certeza absoluta que você vai ser recompensado por isso. Porque você está priorizando a Ele. Entende? Então não olhe para os obstáculos que estão no seu caminho. Não permita ser parado por eles. Vá de encontro aos planos de Deus. A sua visão hoje é limitada. Deus não nos revela tudo de uma vez. Senão a gente não aguentaria. A gente correria. Na minha primeira oportunidade a gente sairia fora. Então se Deus já te revelou alguma coisa do que vai acontecer na sua vida e está se levantando pessoas para se colocar como barreira para você alcançar o que Deus tem para você, saiba que além de ser algo grande que Deus tem para sua vida, além de ser algo grande que Deus tem para sua vida, você vai viver os planos do Senhor. Essa pessoa que está se colocando como barreira na sua vida para você vir a não viver, ela já sabe aonde você vai chegar. Entende? Não olhe para o lado. Olhe para Deus. E seja igual um tratorzinho passando por cima de tudo, mediante as ordenanças do Senhor. Entende? Lembre-se, da mesma forma que a salvação é individual, os seus planos que Deus tem para a sua vida também são individuais. Se você não for obediente ao Senhor, e o que Ele tem para você engloba outras pessoas, Ele vai levantar uma outra pessoa no seu lugar para viver o que você tinha para viver. Porque por medo você parou no meio do caminho. Porque o reino de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Então não seja você a pessoa que vai perder o que Deus tem para sua vida. Mas seja você a pessoa que vai viver os planos de Deus para você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.